Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Para você que está entrando aí, saiba que Deus tem uma palavra para o seu coração. Para você que tem procurado uma resposta da parte de Deus, Deus tem uma palavra para você. Saiba que os inimigos que querem retardar a obra de Deus na tua vida vão sair do seu caminho, assim te diz o Senhor. Não vai ficar na tua vida pessoas que não querem ver o teu bem. Deus vai tirar do teu caminho todos os inimigos que querem ver o teu mal, que querem retardar a obra de Deus na tua vida. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Toma posse dessa palavra. Já vai deixando o seu joinha e compartilha essa palavra. Compartilha porque Deus quer falar com alguém aí neste momento. Meus irmãos, tem vezes que o inimigo nos afronta. Tem vezes que Deus, Ele quer edificar a nossa vida. Deus, Ele quer construir algo na nossa vida, algo na nossa história. Mas existem aquelas pessoas invejosas, os inimigos, que não estão satisfeitos com aquilo que Deus quer fazer na nossa vida e tentam estragar a nossa história, tentam denegrir a nossa história, mas Deus diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, por vezes existem situações que vêm sobre nós. Talvez tenha alguém aí que recebeu uma má notícia. Assim como Neemias, naqueles tempos, ele trabalhava como copeiro na casa do rei e ele recebeu uma má notícia. Em Neemias, no capítulo 1, disseram-me os restantes que sobreviveram ao cativeiro lá na província e estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei-me por alguns dias e jejuei e orei perante o Deus dos céus. Meus irmãos, Neemias disse que ouvindo essas palavras ele assentou e chorou. Ele se lamentou por alguns dias e jejuou, orou perante os Deus dos céus. E é isso que acontece quando uma pessoa recebe, às vezes, uma má notícia. Talvez você que está aí recebeu uma má notícia, se assentou, chorou. Deus me diz que tem alguém que já chorou muito, já se lamentou e levou a sua queixa perante o Senhor, perante Deus. O Espírito Santo de Deus me diz aqui que tem alguém que já chorou. Tem alguém que chorou, que o seu coração está triste, que não está satisfeito com a notícia que recebeu. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Neemias, ele recebeu uma má notícia. Ele recebeu uma má notícia quando vieram lhe dizer que os muros de Jerusalém estavam derrubados e as suas portas estavam queimadas. E eu disse: Senhor Deus dos céus, grande e temível, que cumpres a tua aliança e usas a tua benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. E estejam abertos os teus ouvidos, atentos, para ouvir a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais cometemos contra ti, pois eu e a casa dos meus pais pecamos. Meus irmãos, Neemias, ao ouvir essa palavra, Neemias, ao receber essa má notícia, ele jejuou e chorou por alguns dias diante de Deus e se lamentou, e ele fez confissão
pelos pecados dos filhos de Israel, e ele disse a Deus: faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais cometemos contra ti, pois eu e a casa dos meus pais pecamos. Neemias, ele pediu perdão a Deus pelos seus pecados e pelos pecados da casa de Israel, porque ele sabia que se isso aconteceu é porque pecaram contra Deus. Ele sabia que o povo tinha pecado contra Deus. Por isso aconteceu essa situação. E ele disse: de todos nós corrompemos contra ti e não guardamos os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredides e eu espalharei entre os povos. Mas se converterdes a mim, guardados os meus mandamentos e os cumprides, então, ainda que os vossos rejeitados estejam espalhados pelos lugares mais longínquos debaixo do céu, de lá os ajuntarei e trarei ao lugar que escolhi para ali fazer habitar o meu nome. Glórias a Deus, meus irmãos. Então, a Bíblia vai dizer que Neemias, ele reconheceu perante Deus que ele e seu povo pecaram contra Deus, não guardaram os seus mandamentos. Foi por isso que esta situação aconteceu. E talvez você que está aí, você decidiu, porque Neemias, ele tomou uma decisão de ir até Jerusalém e de restaurar os muros que foram queimados. Ele pediu autorização, ele orou, jejuou, colocou a causa diante de Deus. Se você tem orado, se você tem jejuado, se você tem colocado uma causa diante de Deus, saiba que Deus, ele ouviu as tuas orações, saiba que Deus, ele é contigo, saiba que Deus, ele te dá capacidade, ele te dá forças para restaurar os muros da tua vida que foram queimados, para restaurar uma situação que o inimigo entrou e destruiu, porque a Bíblia nos fala dos muros de Jerusalém que foram queimados e derribados. Isso nos dá um exemplo da nossa vida, porque Deus, a nossa vida, porque Deus, quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor Jesus, Deus, ele nos cerca com um muro de proteção. É como uma mãe que cerca o seu filho de proteção contra os perigos exteriores, contra os perigos da vida. Então, Deus, ele cercou aquele muro de Jerusalém como proteção para proteger o seu povo contra os estrangeiros, contra os malfeitores. Então, Deus ouviu a oração de Neemias, meus irmãos. Ele ouviu. Então, Deus, ele quer dizer, através dessa palavra, que ele ouviu as tuas orações. Você que tem se lamentado diante de Deus, você que já chorou, já se lamentou, já jejuou por causa de uma má notícia que você recebeu e o seu coração está triste, o inimigo tem falado no teu ouvido que não vale a pena continuar a batalhar por essa situação, que não vale a pena porque está tudo perdido, que não vai dar em nada. Deus, ele te diz que ele ouviu as tuas orações e que ele está contigo, que ele vai na sua frente e ele te dará capacidade para restaurar essa situação, que essa situação irá mudar. Glórias a Deus, meus irmãos. É isso que acontece, mas Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Nós temos um Deus maravilhoso que não nos deixa só. E por vezes, meus irmãos, nós sentimos só, nós sentimos abandonado, um cristão se sente abandonado, o inimigo, ele usa das suas artimanhas, ele usa das suas arapucas, o adversário, para nos levar a ver uma situação de desespero, a crer que Deus não está conosco, a crer que Deus, que Deus já nos abandonou, que não há solução, que não vale a pena restaurar a situação, mas Deus, a Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê.
A Bíblia diz que Deus é o Deus das causas impossíveis. Então, Deus, tome posse dessa palavra. Deus, ele te diz que nada está perdido. Então, a Bíblia diz que o rei viu que Neemias estava triste e viu que ele tinha um semblante de alguém que estava triste, de alguém que estava doente, e o rei perguntou para ele: por que está triste o teu semblante, se não está doente? No versículo 2. Não é isto senão semblante, se não está triste, triste do coração. Então, a tristeza de Neemias, por causa dessa má notícia, dessa situação, fez que com o rei lhe desse uma liberação. O rei decidiu lhe deixar ir, restaurar os muros de Jerusalém. Glórias a Deus, meus irmãos. Então a Bíblia diz que à noite, Neemias, ele disse: levantei-me com alguns dos meus homens e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum senão aquele em que estava montado. Saí à noite pela porta do vale para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam derrubados e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Amém, meus irmãos? Esse versículo nos diz, meus irmãos, que Neemias, ele tomou uma decisão, porque tem vezes que a gente recebe uma informação, uma má notícia, e a gente não sabe o que fazer. Tem vezes que a gente não sabe o que fazer. Para você que está aí, que não sabe o que fazer diante de uma situação, diante de uma má notícia que você recebeu, e você já orou a Deus, saiba que Deus, ele já colocou no teu coração aquilo que você deve fazer. Se você já orou, Deus, ele já colocou e vai colocar no teu coração a decisão certa, o que você deve fazer diante dessa situação. Então, Neemias, ele disse que ele se levantou com alguns dos seus homens, ele não declarou a ninguém o que Deus tinha posto no seu coração. E ele foi até Jerusalém e ele viu que realmente os muros, as portas estavam derrubados, as portas que tinham e queimados pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao vieiro do rei. Não havia lugar para onde pusera passar o cavalo, na qual eu estava montado. Então subi à noite pelo ribeiro e contemplei os muros. Ele decidiu de ir ver pessoalmente com seus próprios olhos, Neemias, o que tinha acontecido naquele lugar. E realmente ele viu que as portas estavam queimadas, os muros derrubados. E tem vezes que Deus, ele vê. Deus, ele vê uma situação que a gente não consegue resolver. Deus, ele coloca no nosso coração a decisão certa. Assim como Neemias tomou essa decisão de ir até lá, restaurar os muros. E tem vezes que, meus irmãos, que quando a gente toma uma decisão de restaurar uma situação, por exemplo, uma situação da nossa vida, uma situação que se repete da nossa vida, que a gente gostaria de ver essa situação resolvida, tem vezes que Deus ele nos ajuda
a tomar essa decisão. Deus ele nos dá sabedoria e capacidade de como resolver essa situação. E tem vezes que os inimigos, os invejosos, aqueles que não querem ver a nossa vida restaurada, que não querem ver o nosso crescimento espiritual, que não querem ver a nossa família restaurada, não querem ver a nossa prosperidade. Tem vezes tem aqueles inimigos que se levantam, tem aqueles que o inimigo ele utiliza das suas artimanhas, tem aqueles inimigos que se levantam para nos perseguir. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que ouvindo isto, Sambalate, o Horonita e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós, desprezaram-nos e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi: o Deus dos céus e o que nos fará prosperar, e nós seus servos nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Então, a Bíblia diz que os inimigos, ao ouviram que Neemias tomou uma decisão de restaurar os muros de Jerusalém, os inimigos de Neemias, Sambalate e Tobias, que eles eram amonitas, eles se levantaram para desprezar e para zombar de Neemias e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Se levantaram para tentar impedir o avançamento, para tentar impedir eles de restaurar, de edificar essa obra. Mas, glórias a Deus, Deus é aquele que nos dá a estratégia contra a maldade dos inimigos. Então, Deus é Deus que se levanta contra os inimigos. Mas mesmo assim, Neemias, ao enfrentar essa adversidade, meus irmãos, ele não se desesperou. Então Deus ele te diz que mesmo que os inimigos se levantam contra ti, que o diabo às vezes utiliza pessoas para se levantar contra ti, para te parar no meio do caminho, Deus ele te diz: não te desanime, prossiga, porque eu estou contigo nessa edificação. Deus ele te diz: tome posse dessa palavra para você que está entrando aí. Glórias a Deus. Deus é Deus que nos dá a força para enfrentar o inimigo. Deus é Deus que nos dá força e sabedoria para resolver as situações, meus irmãos. A Bíblia vai dizer que os inimigos, eles pretendiam retardar a edificação dos muros. Quando Neemias tomou essa decisão e começou a edificação dos muros, os inimigos de Neemias, que era Sambalate e Tobia e mais alguns amonitas, quando ouviram isso, eles decidiram retardar a construção, retardar a edificação dos muros. Então, Neemias ele orou: ouve, ó Deus, nosso Deus, pois somos tão desprezados, faz recair seu opróbrio sobre a cabeça deles, e que sejam um despojo na terra do cativeiro. Amém, glórias a Deus. E Neemias, quando ele viu isso, quando viu que os inimigos pretendiam retardar a construção, que se levantaram contra ele, Neemias, ele não parou, ele não se desanimou. Deus ele te diz, para você que está desanimado diante de uma edificação, diante de uma construção, e você pensa que essa construção não vai dar em nada, Deus ele te diz: não te desanime, não pare. Deus disse para você não parar, para você prosseguir, porque Ele está contigo e que Ele mesmo que vai parar os teus inimigos, aqueles que tentam parar a obra. Neemias orou e disse: Senhor, não perdoes sua indignidade, nem seja rasgado diante de ti seus pecados, pois te irritaram diante dos edificadores. E Neemias ele disse: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade, porque o coração do povo se inclinara a trabalhar. Glórias a Deus. Aleluia. No versículo 6, meus irmãos, diz: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade,
porque o coração do povo se inclinar a trabalhar. Meus irmãos, quando Deus está no controle, quando Deus está no negócio, todo o mal cairá por terra, em nome do Senhor Jesus. Deus, ele diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Deus, ele te diz, neste momento, glórias a Deus. Neemias, eles continuaram, mesmo que os inimigos tentaram atrapalhar o trabalho deles, eles continuaram na edificação dos muros. Então Deus, ele quer edificar os muros da tua vida, as brechas da tua vida. Os muros significa as brechas espirituais da tua vida. Talvez o inimigo tenha entrado pela alguma brecha e tem destruído, tem saqueado aquilo que te pertence. E então Deus, ele te deu estratégia, assim como ele deu a Neemias, de edificar os muros, de fechar as brechas, para que os inimigos não voltem a fazer a mesma coisa. Amém, meus irmãos? Eles fecharam todos os muros. Glórias a Deus. Porque o coração do povo se inclinar a trabalhar. Então, se o teu coração tem se inclinado, se o teu coração tem estado na presença de Deus e você tem tomado uma decisão de fechar os muros, fechar as brechas, então Deus, ele está contigo, porque Deus, ele te dá forças para nessa construção, te dá força, porque sobretudo quando a gente nasce de novo, eu falo para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que desceram às águas, para aqueles que receberam o Senhor Jesus como seu Salvador também, porque quando a gente vem para o Senhor Jesus, Deus, tudo que está em trevas, Deus, ele traz à luz. Deus, a Bíblia diz que não tem nada que está em oculto que não venha a ser revelado. Tudo aquilo que está em oculto, Deus, ele revela. Ele revela para quê? Para que haja restauração, para que haja uma nova construção. Então Deus, ele está fazendo uma nova construção na sua vida. E o inimigo, o adversário, ele não quer ver ninguém ser restaurado, não quer ver ninguém ser edificado, não quer ver ninguém na presença de Deus, não quer ver ninguém avançar. Mas ele quer nos jogar na lama, ele quer que nós ficamos fechados aqui nesse sistema, ele quer que a gente fique aqui envolvido com as coisas do mundo, que a gente não toma nenhuma decisão, que a gente fica na mesma situação, que não haja nenhuma mudança na nossa vida. É essa a estratégia do diabo. Mas Deus, ele diz que ficarão envergonhados e confundidos os teus adversários, que toda a arma forjada contra ti não prosperará. Assim te diz o Senhor. Tome posse desta palavra e compartilhe esta palavra, meus irmãos. Que Deus abençoe a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, toma posse dessa palavra, porque o inimigo, o Neemias, mesmo diante das adversidades, mesmo que os inimigos se levantaram contra ele para tentar lhe parar, eles não pararam, eles não se entristeceram, o que eles fizeram? Eles decidiram procurar a Deus na oração. Então, se o inimigo tem te perseguido diante de um trabalho, no seu trabalho, na sua casa, na sua igreja, onde você tomou uma posição diante de Deus para fechar as brechas, para orar pela vida de uma pessoa, pela libertação de uma pessoa, e o inimigo tem se levantado contra ti, porque o inimigo, por vezes, ele não quer ver ninguém liberto, ele não quer ver que uma pessoa venha na presença de Deus. Se o inimigo tem se levantado contra ti, persevera na oração, assim como o Neemias, ele perseverou na oração, meu irmão. Minha amada irmã, assim como ele perseverou na oração, reforça as tuas orações e você verá. Toda a armadilha do inimigo cairá por terra em nome do Senhor Jesus. Toda a artimanha de Satanás cairá por terra em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus.
Se você crê, você verá a glória de Deus se manifestar dentro da sua vida, dentro da sua história. Então recebe essa palavra da parte de Deus, compartilhe este vídeo e que o Espírito Santo de Deus continue falando no seu coração. Eu me despeço na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus, meus irmãos.